Olha só, talvez a melhor forma de explicar para vocês como é esse enquadramento errado num padrão de vida é contando uma historinha que eu participei, presenciei no finalzinho dela, tá? Porque essa história de padrão de vida às vezes demora uma vida mesmo para você se enquadrar em determinado padrão, tá? E demora mesmo, tá? Pode ser assim anos até você entender que você está no padrão de vida errado, né? Que você viveu anos a fio, muito tempo, de uma forma que estava fazendo você sofrer financeiramente, tá? Então vamos lá. É, essa historinha é o seguinte: na cidade do interior brasileiro tem uma forma de fazer um processo de habitação que é, normalmente os governos federal, estadual, municipal faz um- uma vila, né? Na verdade é várias casas iguaizinhas e que alguns colocam à venda, outros até para, né, doa por valores irrisórios e tudo mais. Essa, essa, esse, essa região, ela se torna uma vila, né, que ela é povoada, e com o tempo é normal as cidades irem crescendo e essas vilas viram bairros, tá? Até porque um pouco mais distante já tem uma outra vila, né? Um, um outro projeto habitacional, tá? E começa assim, esse meu cliente, o pai e a mãe conseguiram uma casa dessa lá atrás, tá? Bem lá no passado. É, esse, essa família era uma família pequena, difícil, né? Antigamente, né? Mas só tinha um filho, tá? Ele, eles conseguiram essa casa. O, o pai, ele era pedreiro, carpinteiro, e logo ele montou uma vendinha no que seria a sala da casa. E eles ficaram usando a parte de trás, que eram 2 quartos e cozinha, se não me engano, tá? É... E ele fez uma vendinha. O que é uma vendinha? É um mini supermercadozinho, né, de bairro, para aquelas coisas pequenas que você precisa de rapidamente, né? Não dá para sair e ir longe para você comprar 1 quilo de sal, 1 quilo de farinha, enfim. E em algum momento até vendia bebidas também, alcoólicas. Então é muito normal. Quem é do interior sabe o que é uma venda, né? Então, ele montou essa vendinha, quem tomava conta era a esposa, que costurava para fora também. Para quem não entende, antigamente era normal profissionais de costura fazer roupas e entregar, né, para os seus clientes. Chamava costurar para fora, né? É uma coisa de interior isso, tá, gente? Então, vamos lá. Segue o fluxo aí. Quem é de cidade grande não vai entender, mas o contexto é interessante. Enquanto o pai trabalhava ainda com construção civil, ok? Bem, ele nasceu nesse contexto e foi criado nesse contexto, cresceu nesse contexto. Então ele ajudava o pai em alguns momentos, ajudava a mãe na venda, ajudava no que podia, tá? Estudava num período e ajudava no outro. Isso era muito comum antigamente, muito comum, tá? Vamos lá deixar as críticas e os juízos para trás, mas era comum as crianças trabalharem no período contrário à escola, tá? Enfim, vamos lá. Certa vez ele foi com a mãe fazer uma entrega de uma encomenda no centro da cidade. Eles foram a pé, né? Eles não tinham carro, a vida era bem apertada para eles, tá? Ele foi com a mãe, de mãozinha dada, ele não sabe a idade, tá?
provavelmente 7, 8 anos, é o chute que ele deu. E passando pelo centro da cidade, uma casa muito bonita, e a mãe olhou para casa, apontou para casa e falou: um dia você vai morar aqui, meu filho. Pronto. Uma crença estava instaurada naquele menino, tá? Então, o tempo passou, o pai sempre muito batalhador, e esse menino se mostrou assim muito ávido, muito perspicaz, muito inteligente para fazer dinheiro. Tá? Ele era um bom comerciante, na época chamava comerciante. Então, assim, rapidamente ele aprendeu um ofício ainda final da adolescência, que era mecânico. Tá? E ele começou a consertar alguns carros num pequeno jardim, no quintal daquela casa do pai. Ele morava ainda com o pai, com os pais, né? Então eles usavam aquele quintalzinho ali para consertar um carro ou outro. Foi crescendo, obviamente, montou uma oficina. Não sei bem a época que ele casou, ele conheceu uma menina e casaram. Né? Não sei se foi nesse momento, não me recordo. Montaram uma oficina, a oficina foi muito bem. Tá? Muito bem, oficina de tratores, de carros, caminhões. Então, assim, o molequinho era bom de negócio. Bom mesmo. Ele é um as do negócio. É muito interessante conversar com ele. Dessa forma, ele prosperou, abriu uma empresa para a mulher dele, que na época chamavam de armarinho. Vendia tecidos, linhas, coisas afins de costura, né? Vários tipos de tecido. E ele me disse que prosperou. Era uma época em que consumia-se muito isso. Depois foi parando, tá? E nessa levada, ele abriu também uma locadora, que também era um momento delas lá atrás, tá? Pode botar aí uns, sei lá, 30 anos, 40 anos, acho, de repente. E um bar do lado da oficina dele, que logo virou um bar-restaurante. Tá? E ele foi andando muito bem. Eu esqueci de falar. A primeira casa, depois que ele morou, que ele casou, foi no mesmo bairro do pai, tá? Que já era um bairro naquela época, já não era mais uma vila, era um bairro. Ele conseguiu uma casa ali, conseguiu comprar uma casa ali. E foi morar lá, nessas casinhas de conjunto habitacional. Rapidamente, ele foi para um outro bairro. Nessa época que ele expandiu, ele foi para um outro bairro, de expansão, ele foi para um outro bairro, não no centro, bem perto do centro, e uma casa melhor, mais acabada, mais cara, e ele foi para lá. A coisa continua andando. E isso, quando eu falo assim, não foi de um ano para o outro, tá, gente? Ele demorou aí 10 anos para fazer todo esse processo, né? E logo ele se encantou com uma casa no centro. Encantou assim, perdidamente. Por quê? Existia uma crença dentro dele, né? Uma história assim, cara, a minha mãe disse que eu iria morar aqui nessa casa. Nessa casa não, nessa casa. Na verdade, ele nem lembra qual era a casa que a mãe apontou, mas era aquela região. E ele se encantou com aquilo e fez tudo ao alcance dele para comprar essa casa. Vendeu a casa antiga dele, saiu vendendo o que ele poderia vender, entrou no banco, teve que pegar um empréstimo, né? Ainda tinha um outro negócio que ele estava fazendo junto com a oficina, que ele comprava e vendia carro.
né? Lá no interior chamava de marretar. Ele marretava, né? Comprava, comprava, vendia, comprava, vendia. Comprava na cidade, vendia na cidade vizinha. Então, tinha vários negócios, várias frentes. Ele foi e comprou aquela casa. Assim que ele comprou essa casa, rapidamente os amigos mudaram também, sabe? As férias antes era passada na casa de um tio que era numa fazenda. Depois as férias começaram a ser passadas em cidades vizinhas para conhecer. Daqui a pouco estava indo para a praia, daqui a pouco estava indo já para o Nordeste, enfim. E quando ele mudou para essa segunda casa, para essa terceira casa, desculpa, as amizades mudaram. E daqui a pouco ele estava indo para a Europa, para os Estados Unidos. Nada contra, tá, gente? Nada contra. É só pontuando a vida dessa pessoa. E estava curtindo muito, ganhando muito dinheiro, todos os negócios dele estavam indo bem. Logo depois de uma viagem dessa, que eu não sei para onde foi, veio uma crise. Uma crise. O Brasil ele é interessante, né? Às vezes a crise é nossa, às vezes a crise vem de fora e a gente aceita a crise com muita facilidade, né? O Brasil ele tá sempre pronto para uma crise. Veio uma crise muito, muito, muito difícil, que pegou serviços e varejo com muita força. O dinheiro foi sugado da economia. Então, quando o dinheiro some da economia, o varejo sofre muito, o serviço sofre muito, tá? E depois dessa história, depois dessa crise, os negócios deles começaram a ir muito mal, tá? Rapidamente. Os carros sumiram da oficina, não adiantava comprar carro porque não tinha como vender. Todas elas, tirando o bar e o restaurante, tudo foi ladeira abaixo, muito, muito rápido. E foi numa época que ele estava endividado, né? Porque ele se empenhou para comprar a casa e a prestação era alta. Enfim, a crise veio, pegou ele de frente e ele teve que sair vendendo tudo. A primeira coisa que ele saiu vendendo quase de graça foram os carros que estavam lá para ser revendido. Teve que fechar a locadora, quer dizer, vendeu a locadora pelo preço das fitas, tá? Não lembro se era VHS ou DVD na época, mas enfim, vendeu o estoque, tá? Vendeu a loja de tecidos da mulher, porque parou também, tudo foi parando. E ele segurou com o bar, restaurante e a oficina, que era o xodózinho dele, tá? Nisso ele conseguiu fazer algum dinheirinho, tá? Só que não dava. O que ele fez? Vendeu a casa, né? Vendeu, ele mesmo fala, né? Ele vendi para a primeira pessoa que virou a esquina. Ele não tinha como esperar muito. Então, vendeu mal, né? Ele nunca entrou nesses detalhes, não sei quão mal foi essa venda, mas vendeu mal. Mas, de qualquer forma, com tudo isso que ele vendeu, ele pagou todas as dívidas, né? Ele deixou de pagar a casa, né? Porque o comprador assumiu, né? Então, assim, ele começou a respirar um pouquinho mais e ficou só com esses dois negócios: a oficina e o bar e restaurante. A mulher assumiu o bar e restaurante, o restaurante. Nessa época já tinha um filho que assumiu o bar à noite. E ele ficou na oficina. Teve que voltar para o chão da oficina, coisa que ele já não fazia há muito tempo, que era consertar carro, né? Sujar a mão de graxa. Ele era um puta cara, cara. Eu sou fã dele. E voltou, sobrou um dinheirinho da casa e ele foi comprar uma casa. Aonde? No segundo bairro que ele morou. Não era na mesma casa, mas naquele bairro, depois que ele saiu
na antiga vila, ele foi para aquele segundo bairro, comprou uma casa lá. Pior que a que ele tinha morado lá naquele bairro. Moral da história. Ele estava, com o tempo, ele se foi colocando fora do padrão dele, mesmo sem perceber. Ele começou a se endividar, mesmo com muitos negócios indo bem, ele se endividou acima da capacidade dele em período de crise. Nós temos que pensar sempre no período de crise. A economia não é linear, né? Então, quando a economia está bombando e ele consegue pagar, legal. Mas e quando não estiver bombando? Não vai pagar. E foi o caso dele. Então, assim, essa história, um pouquinho longa, mas, enfim, mostra o que uma crença fez naquele menino que levou para a vida adulta e o que aquela crença, a pressa que fez ele comprar uma casa que ele não podia. Até aquele momento, ele estava levando a vida dele assim, da forma mais correta do mundo. Sem dívida, as dívidas de investimento para compra ou montagem de empresa não eram grandes, ele conseguia, com o movimento, né, com a produção daquela empresa, pagar, ou com a produção das outras empresas ajudar, porque isso acaba sendo um grupo econômico, né? Então todo mundo ajuda todo mundo. Ainda mais empresas familiares, assim, que não tem um controle assim, enraizado, né? Não é crítica, é normal isso, tá, gente? É muito normal. Até esse momento. Até que a crença chegou nele e falou: puta, cara, vamos comprar essa casa. Piscina, cara, centro da cidade. Cara, maravilha, tudo ali perto, até ali. A hora que veio essa compra, pouco tempo depois, não foi imediatamente também, ele entrou nesse processo de entender que ele estava fora do padrão de vida dele. Ele, com muita dificuldade, ele vendeu algumas coisas, vendeu a casa, voltou para um ambiente que ele achava que era mais condizente com a história dele e com o que ele tinha agora, naquele momento, que era oficina, bar e restaurante. Ele só tinha isso agora, então ele foi inteligente e voltou para aquela situação. Hoje, isso já passou alguns anos, tá, gente? Hoje ele continua morando na mesma casa, reformada. Ele reformou a casa. Ele gosta de um pouquinho de luxo, mas sim, ele reformou sem ir a banco. Ele tinha um dinheirinho, fez a reforma da casa. Ele continua com as duas empresas. A única coisa que ele fez continua vendendo carros, né? Na época da crise, ele teve que entregar todos os carros praticamente de graça para se ver livre daquele negócio. Hoje não, hoje ele já tem uma lojinha também do lado. Ele fez até um complexozinho, né? Oficina, restaurante e uma lojinha pequena. Ele falou que na época tinha 6 carros para ser vendido. Então, é uma brincadeira. O cara chega lá na oficina para arrumar o carro, quer vender o carro, ele acha que vale a pena, ele faz uma proposta que ele acha interessante para ele, o cara aceita, ele compra e bota para vender. Tá tudo certo. Então, assim, essa história deixa bem claro 2 coisas. O que a crença faz com a gente, uma crença financeira, né? Ela está aqui, ela está carimbada no seu peito esperando aparecer. E ela vai aparecer, tá? E se posicionar erroneamente num padrão de vida que não é o seu. Gente, tanto faz para baixo ou para cima, tá? Você está num padrão de vida acima do que você pode pagar, vai gerar estresse financeiro para você, tá? Gera o estresse em relação a dívidas, bancos. É um estresse, né? Dormir fica difícil, né? Com a pressão financeira, né? Atrás, né? Vamos lá, tem que pagar, não tenho, tem que pagar, não tem. É difícil. E quando você se posiciona abaixo também, gera outro estresse, né? Você não, né? A pessoa começa a mentir muito também, tá? Então, é normal as pessoas dizerem que
que tem pouco dinheiro para não poder ajudar familiares, por exemplo. Tá? Fala, não tenho dinheiro para te ajudar, não tem, não tem. Então ele fica numa mentira eterna, tá? De que eu tenho pouco dinheiro, e para isso ele mora numa casa aquém do que ele poderia viver. Ele tem um carrinho, de repente, muito aquém do que ele poderia ter. Ele poderia viver com mais prazer, mas não. Ele vive com medo de ter que ajudar pessoas, de ter que emprestar para pessoas. Então, para ele não ter que fazer isso, ele fica num nível de pobreza que ele não tem. Isso gera estresse também, tá? Gera. Por incrível que pareça, gera. Você pode ter uma vida melhor e não tem, você pode botar um filho numa escola particular e não coloca, né? Isso gera um estresse também, talvez até familiar, tá? Não é tão comum, tá? No Brasil, então, não é tão comum, tá? Existem outras sociedades que esse tipo de, vou chamar de transtorno, que vocês vão entender o que é na sequência dos vídeos, tá? Transtorno é algo indesejado, é algo que você, né, se você for olhar no dicionário e não levar para o lado da saúde, ele é algo indesejado, algo que veio que você não queria, tá? Então, as pessoas passam a sofrer com isso também. Então, posicionou acima, posicionou abaixo, gera estresse. Estresse diferentes, tá? Não é o mesmo estresse, mas sim, gera. E isso pode complicar, provavelmente vai complicar um pouco a sua vida, tá? Então, assim, é uma historinha que conta muito do que é crença e o que é padrão de vida, principalmente posicionar em um padrão de vida errado do seu, tá? Que gera estresse, gera muita dificuldade, tá? Para sair dos dois, tanto para cima quanto para baixo, é difícil, né? Você vê esse meu cliente, cara, ele teve que vender boa parte da vida dele para resolver o problema, mas ele conseguiu, e isso não é o único, tá? Mais na frente eu vou mostrar para vocês um depoimento de uma pessoa que estava posicionada errado, acima, viveu muitos anos acima e que, quando foi ver, não tinha como resolver mais pelo próprio esforço, pelo próprio salário, né? Teve que vender um apartamento, né? Quitar todas as dívidas, negociar dívidas com todo mundo, com cartão de crédito, com banco, com lojas de varejo, tudo. Você pode imaginar, tinha a dívida dele. E ele conseguiu, mas teve que desfazer de um apartamento de 3 quartos, hoje ele mora num apartamento de 2 quartos, já tem ali uns 8 anos que ele não sai um centavo do orçamento dele. Ele redesenhou o orçamento dele. Isso nós vamos fazer aqui também. Vocês vão acompanhar comigo como redesenhar um orçamento. Não é fácil, mas é muito possível. Ele fez com, cara, um pouquinho de ajuda. Um pouquinho, sabe? Não foi assim nem muita ostensivo, vamos lá, não. Um pouquinho de ajuda, ele entendeu a história dele daquele momento, entendeu onde ele estava embarcando e fez. Doeu, vendeu o apartamento que era do sonho dele, foi para um apartamento muito menor. E ele está lá até hoje. Até hoje, feliz da vida, já vários anos sem entrar um centavo no cheque especial. Perguntar para eles, você entra no cheque especial, ele nunca, ele não sai um centavo da planilha dele, de orçamento. Então é isso, é uma historinha longa, mas acho que, cara, ela é muito rica para a gente entender esse posicionamento errado do nosso padrão de vida e o que a crença ataca a gente, tá? Então é isso. Gostou? Vem comigo.